Olá, meu nome é Joel e no tema de hoje da nossa live vai ser referente ao desempenho do sistema de medição nas organizações e laboratórios. Então, vamos discutir sobre os fatores de influência no sistema de medição. Segundo, se o seu sistema de medição ele é confiável. E terceiro, qual é o impacto no seu sistema de medição. Então, esses três pontos dão uma abrangência muito grande. E neles a gente vai iniciar pelos fatores de influência que a gente tem no sistema de medição. São eles: material, meio ambiente, máquina, método e mão de obra. Nós precisamos equalizar todos esses fatores para que não haja uma discrepância muito grande. E principalmente esses fatores equalizem a demanda que eu tenho nas atividades dentro de indústria e laboratórios. Então, nós temos, por exemplo, dentro da indústria, podemos citar aí, por exemplo, as questões referentes a problemas na hora da medição, como que eu equalizo toda essa questão referente às informações para poder fazer todos os controles dentro da minha sistemática e principalmente como eu controlo e como que eu monitoro todos os resultados. Poxa, é um trabalho que não é tão simples quanto parece, dependendo da organização. Então, eu tenho que ter uma série de questões que são muito importantes. Vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre isso daí. Então, vamos falar um pouquinho de material. Olhando para laboratórios internos dentro de empresa, um sistema produtivo, ou até mesmo em laboratórios de calibração, tanto prestadores de serviço quanto laboratórios internos dentro das organizações. Então, o primeiro ponto que nós discutimos aqui é se eu estou com uma demanda direcionada para um ensaio propriamente dito ou para uma calibração. Então, propriamente dito, a gente tem um primeiro ponto, que é a questão de equipamentos. Então, na parte de equipamentos, nós temos aí a questão relacionada com aquilo que eu vou produzir um resultado. Tá? Então, a gente sabe que quando vamos falar de resultado, nós sabemos dois pontos fundamentais. Primeiro, sabemos que medir é fácil, só que cometer erros é muito, mas muito mais fácil. Então já começa por aí uma questão um pouco delicada que eu tenho que equalizar todos esses fatores. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a parte relacionada com o equipamento que eu vou utilizar. Ou não. Peraí, Joel, mas vamos começar desde o início, então? Então, primeiro ponto é se o que eu vou medir ele está normalizado ou não. Então, vamos começar desde o princípio. Então, a gente vai falar de método. Método, ou procedimento, ou norma. Então, aquilo que eu vou medir, aquilo que eu vou calibrar, ele tem norma especificada já para a nossa atividade? Sim ou não? Se não tiver, eu posso desenvolver? Sim, pode sim. Então, esse é um primeiro ponto que eu levo em consideração, que o método, ele direciona tudo aquilo que eu preciso definir dentro do meu processo. Então, essa equalização já começa por aí. Então, eu tenho que montar uma estratégia onde, primeiro, todo o meu processo de controle, todo o meu processo de definição de quais recursos eu preciso, já começa pela norma ou pelo desenvolvimento de um método interno. Tá? Então,
já começa por aí algumas questões importantes dentro do meu processo e dentro do meu sistema, onde eu preciso estruturar ele de uma tal forma que eu não tenha problema futuro no meu dia a dia. Então, o método é um primeiro ponto que devemos trabalhar de maneira estruturada, tá? Então, como que eu vou fazer? Então, primeiro ponto, está normalizado? Se sim, eu tenho que seguir a recomendação normativa de acordo com aquilo que eu quero ensaiar, de acordo com aquilo que eu quero calibrar. Segundo ponto, os padrões que eu vou necessitar ter dentro do meu processo ou dentro do meu sistema, eles atendem à minha especificação. Então, é muito comum, por exemplo, quando entra novos projetos dentro da indústria, eu tenho que verificar o meu parque de equipamentos. Então, eu tenho algumas especificações do equipamento, eu tenho algumas definições relacionadas com o produto que vai entrar para fazer todos esses controles, essas medições. Então, eu preciso definir uma estratégia onde, a partir da norma, o equipamento que vai controlar, vai medir, vai fazer todo o monitoramento dessas medições no processo industrial, eles atendam toda essa especificação normativa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nessa questão dos equipamentos, se eu tenho esse equipamento, fica muito mais fácil eu fazer a adequação do meu processo. Não tenho esse equipamento, problema à vista. Então, não dá para ficar enganando o próprio sistema de medição que lá na frente pode dar um problema sério. Então, é isso que a gente vai chegar ao final dessa discussão aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho que me preocupar justamente se dentro da indústria eu tenho um equipamento que vai atender às minhas necessidades, ou seja, do primeiro ponto que nós iniciamos o método, nós estamos indo para o segundo, que é equipamento ou padrão. Então, eu vou ter que adequar a minha especificação de produto para os equipamentos que eu devo ter dentro desse meu processo, dentro desse meu sistema de medição. Então, se eu tenho ele no meu parque industrial, ótimo, segue o fluxo. Não tenho, tenho que fazer aquisição, aí começa uma grande discussão, dependendo da hierarquia que cada empresa, cada organização tem dentro da sua estrutura. Por que que eu falo isso? Primeiro, se o equipamento for muito específico, onde tem características complexas de se fazer todos os controles e monitoramento, e só um departamento toma parte sobre a aquisição desse equipamento, pode gerar futuramente um problema que vai dar um desgaste entre as áreas. Por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, o equipamento ele é importado, tá? Então, dependendo da complexidade, se ele é importado, possivelmente eu tenho que também verificar se no Brasil tem laboratórios que calibram esse equipamento. Já começa por aí. Outro ponto que é importante, que pouca gente desconhece, seria o seguinte: poxa, se tiver um laboratório acreditado hoje, um laboratório competente hoje dentro dessa questão de calibração, tá? Será que vai conseguir atender a especificação, o meu critério de aceitação dentro desse meu processo?
Já entra outra questão. Se não tiver nenhum laboratório hoje no Brasil que faça essa calibração, tá? Eu tenho que mandar para outro local, ou seja, às vezes é no fabricante, às vezes o fabricante tem um laboratório que é acreditado lá fora, em outro país, e fazer com que esse equipamento que foi adquirido para o meu sistema de medição, ele tem que ter uma frequência de calibração de tempos em tempos. O que vai acontecer? Quando estiver estourando o prazo de calibração, eu vou ter que mandar ele lá para fora. E nesse tempo, particularmente, nós podemos perder 3 meses por conta de logística, de encaminhar, retornar alfândega e liberação, até chegar na organização novamente. Então, tem essa questão de equipamentos, que é um ponto que eu digo que pode ser muito, muito discutido ou mitigado, né? A tal ponto que, por exemplo, se as áreas conversarem entre si, por exemplo, a parte de qualidade, a metrologia, o laboratório, a engenharia, compras, se todas as áreas fizerem uma sinergia para quando tiver um equipamento complexo ou específico para determinados processos, isso certamente vai gerar menos ruído, menos problema, principalmente para quem está lá na linha de tiro, ou seja, na linha do processo. Colocaram um equipamento para ele que gera um transtorno tão grande, mas tão grande, que ele fica impossibilitado e eu vou precisar de um backup, ou um equipamento que vai substituir ele enquanto ele estiver em processo de calibração. Você já pensaram nisso? Então, esse é um primeiro ponto, que equipamentos nós temos aí uma questão um pouco delicada justamente por isso. Isso dentro da indústria, tá ok? Então, na parte industrial, nós temos toda essa questão de equipamentos. Segundo ponto, o meio ambiente que ele vai estar instalado, ou que vai fazer todos esses controles aí dentro do processo. Então, esse é um ponto também, e dependendo da situação, a empresa ou a organização, ela tem que prover uma sistemática que o ambiente para esse sistema de medição tem uma condição adequada e que não influencie diretamente, por exemplo, algumas questões de fragilidade, algumas questões de ruído, outras questões de agressividade do ambiente como um todo, né? Então, tem essas questões que realmente geram um certo incômodo aí quando está dentro de um processo industrial, ok? Agora, a questão da matéria-prima, da amostra, do componente que eu vou fazer o controle, os princípios fundamentais são montar uma estratégia para que, quando for fazer o controle dessa matéria-prima, ela esteja adequada e não ter tantas vamos falar assim, gambiarras ou adequações que vão gerar um transtorno lá na frente, tá? Então, eu acredito que para quem esteja vendo aí, não tem gambiarra aí no processo produtivo, né? Justamente para controlar esses produtos que são manufaturados. Então, ótimo. Se está assim, está ótimo. Então, nós já vimos aí a questão do método, a questão de equipamento, a questão de meio ambiente. A amostra. A amostra
é um outro ponto fundamental em função de que todo processo ele tem que ter uma continuidade e onde eu vou estabelecer o meu controle, ele tem que ter uma autonomia onde o resultado ele seja confiável. Então, esse é um ponto que é um pouco delicado, né? Porque, primeiro, se eu não preparar ou se eu não tiver uma adequação do meu processo para que quando eu for instalar uma amostra pequena ou grande, ela tenha uma condição adequada de fazer todas as medições necessárias para atender o método ou procedimento que já foi estabelecido lá atrás. Então, o método que foi definido lá atrás, ele vai seguir como referência para fazer todos os controles dentro do processo. Então, eu posso estar falando aqui de peças pequenas, uma bucha, um parafuso, posso estar falando de pneu, posso estar falando de motores, posso estar falando de um carro, de um caminhão, posso estar falando, por exemplo, de uma hélice que vai nas torres de energia eólica. Posso estar falando também de uma turbina Pelton que vai em hidroelétrica, ou seja, são dimensões totalmente diferentes, são dimensões enormes, por exemplo, a questão de uma turbina Pelton. O que acontece? Às vezes eu tenho um diâmetro de 3.000 milímetros para controlar centésimos. Então, já começa a mudar as características de um sistema de medição, porque eu tenho que fazer com que esse controle seja adequado. Então, quando eu estou olhando uma peça pequena, teoricamente ela não dá tanto problema de acordo com o sistema de medição que vai ser posto em prática. Uma peça grande pode ter um nível de complexidade grande. Então, depende muito da aplicação. E dentro do sistema de medição, quando nós estamos falando de amostra, de peças, de componentes, eu posso ter características que são teoricamente simples, como é o controle dimensional, mas posso ter também atribuído a esse produto, a esse componente, tolerâncias geométricas, onde há características de produção, de controle, de projeto, eles elevam a complexidade. E o que parece ser simples, nem sempre é tão simples, porque esses componentes eles vão indexar um ao outro. E aí o que vai acontecer dentro do meu sistema? Às vezes eu não vou ter montagem. É onde o problema começa dentro do desenvolvimento de um produto e, principalmente, o sistema de medição tem que andar em paralelo, tá? Então, tem todo esse desenvolvimento. Se preocupa muito em algumas questões e se esquecem de outras, tá? O último ponto que eu coloco em evidência aí, como os fatores de influência, é o da mão de obra. A mão de obra. Aí é uma condição que realmente tem um poder de validar o nosso processo. Então, quando nós estamos olhando um processo como um todo, eu posso ter um método bem definido, um equipamento de última geração, posso ter um meio ambiente totalmente controlado, posso ter amostras muito bem feitas, muito bem preparadas e
a mão de obra tem que seguir o mesmo ritmo. Então, um dos pontos que eu levo em consideração é a mão de obra. Por quê? Primeiro, a mão de obra ela tem que ser preparada para fazer com que o seu sistema de medição traga confiança para o resultado que ele está obtendo. E principalmente que esse técnico, que esse especialista, que esse engenheiro que está num sistema de medição executando a tarefa, ele tenha um senso crítico. E falar de senso crítico é muito delicado, porque às vezes eu estou medindo uma peça de borracha, uma peça de espuma. E aí entra, por exemplo, questões que o material que eu estou avaliando, nem sempre eu consigo medir com um equipamento simples, ele tem que ser dedicado. Então, são situações que eu preciso preparar minha mão de obra com treinamento, com acompanhamento, com supervisão, e depois validar todo esse processo. E dentro de uma organização, dentro de uma empresa, de acordo com uma linha de produção que demanda muita atenção, ou eu trabalho em 2, 3 turnos, como que você valida 3 operadores ou 3 técnicos? Ou seja, você tem o primeiro turno, tem o segundo turno e o terceiro turno, certamente com técnicos diferentes. Como que vocês garantem que o operador ou técnico do turno A mede idêntico ao do turno B, que mede, em consequência, idêntico ao do turno C? É aí que você começa a avaliar a confiabilidade do seu processo. Porque a estrutura já está toda ela definida. Toda, toda definida. Então começou lá na norma, começou lá no procedimento. Depois vem equipamento para poder fazer toda a sistemática de controle. Depois vem toda a questão relacionada com o meio ambiente, que vai ser inserido nesse processo. O terceiro, a amostra. Como que eu vou fazer esse controle dentro da indústria? E, por último, a mão de obra. Poxa, como que eu vou fazer a preparação dessa mão de obra? É um novo projeto? Se sim, eu tenho que preparar ela. Se é um projeto já similar, fica muito mais fácil. Porém, como que eu vou preparar, como que eu vou validar essas mãos de obras? Então, existe uma sistemática que eu vou avaliar como, por exemplo, pelo sistema MSA, que é uma ferramenta automotiva, que é o que a gente fala, o que nós traduzimos aí como reprodutibilidade e repetitividade. Ou seja, o quanto o técnico consegue repetir a medida e o quanto esse técnico reproduz o mesmo resultado diante de outros técnicos. Existem formas de fazer isso tranquilamente dentro do processo. E é justamente isso que eu tenho que garantir a confiança do meu sistema. Porque todo processo que já está materializado, por exemplo, o método, o equipamento, o meio ambiente, a amostra que teoricamente ela sai numa condição estável dentro desse processo, faltou quem? A mão de obra.
a mão de obra. Teoricamente, é o que a gente chama de calibrar a mão de obra, validar a mão de obra. Essa validação ela é necessária. E essa necessidade, ela vem da onde? Ela vem da garantia da qualidade na produção do item que vocês executam. Sem contar uma outra coisa, o tempo. O tempo. Esse tempo que eu estou falando é de quanto em quanto tempo você valida essa mão de obra dentro do seu processo ou dentro do seu sistema de medição. Entrou uma pessoa nova. Como que você faz? Como que é esse processo? Ah, não, vai lá, vai lá. É só colocar para rodar e pronto. Isso demonstra a preocupação que você tem na garantia da qualidade. Não são coisas ou são fatores que já começa a ser questionado juntamente com o resultado confiável que você reproduz. Então, esse é um primeiro ponto, na parte indústria. Na parte laboratório, então eu posso, ele é muito, quando nós estamos falando de laboratório de ensaio, ele é muito similar ao da indústria. Agora, quando nós estamos falando de calibração, ele muda algumas questões, né? Então, por exemplo, o método continua a mesma coisa, tá? A parte de equipamentos se torna ou se chama padrão. O meio ambiente, controle, ok. E material acaba se tornando ou é substituído na função de instrumentos que eu vou calibrar. Agora, a mão de obra, essencialmente, eu tenho que fazer a validação e autorização para quem executa as calibrações dentro de laboratórios. Ou seja, é uma similaridade que eu tenho, o que a gente chama de diagrama de Chikawa, ou 6M, ou causa e efeito, espinha de peixe, independente do nome dessa ferramenta, a condição que nós temos é justamente essa. É apresentar um sistema de medição que ele seja confiável. Tem algumas outras questões que não necessita fazer uma abordagem mais aprofundada, mas de uma maneira geral, esses 5 fatores que nós temos já começa a, a contrabalancear se um deles estiver fora de um nivelamento. Então, esse é o ponto principal para avaliar o desempenho de um sistema de medição. E para demonstrar se ele é confiável ou não, eu tenho que equalizar todos os pontos. Não é só exigir dentro da indústria que ele forneça um resultado assim, assim, assado, e dentro de laboratório da mesma forma. Então, eu gosto de colocar um, um ponto ou uma questão que é: que nota você daria para o seu sistema de medição? De 0 a 10. Que nota? Ah, 10. Ótimo. Não foi 10? Aí tem melhoria. Então, esse é um primeiro ponto que eu levo em consideração. Tá? Então, eu posso dizer aí, são 30 anos trabalhando com metrologia. E desses 30 anos eu já vi muita coisa. Muita coisa. Então, eu não vou entrar nesse muita coisa hoje, mas na próxima live eu vou falar de calibração, aí a gente se aprofunda, tá? Então,
fica aqui o meu recado, que é para essa primeira parte de fatores de influência, mas seguindo para manter essa confiança ou confiabilidade do meu sistema de medição, eu preciso prestar atenção em todos esses pontos. Onde, onde o nosso sistema de medição está falhando? E se eu não preparar a equipe que você tem hoje dentro da sua organização, ela é boa, está bem qualificada, tem vários treinamentos na área, ótimo. E esse é um ponto fundamental. E aí a questão de recursos que nós discutimos até agora é justamente para fazer com que todo esse processo ele caminhe de uma maneira natural, natural. E que quando ocorrer alguma falha, alguma não conformidade, isso seja fácil de resolver. Seja fácil de resolver. E principalmente, não impacte o cliente. Então, essa questão de ter problema em lote de produção que foi medido errado, aí está aí uma lição, uma oportunidade de melhoria para poder fazer uma reavaliação do sistema. Isso eu falo porque muitas das vezes acontece de maneira, às vezes, que não se preocupou com isso. Não se deu a devida atenção por conta da criticidade. Às vezes, por pensar que o sistema é simples, que é idêntico a um outro, mas não se observa algumas especificações que naturalmente são exigidas. E é aí que a falha acontece. E quando eu falo, por exemplo, de não impactar o cliente, é justamente não ter nenhum recall. Nenhum recall. Eu estou falando de produtos produzidos para clientes, seja ele quais forem. Tem recall de brinquedo, tem recall de bicicleta, tem recall de carros, veículos como um todo. Tem recall até de calibrações que foram executadas por alguns laboratórios. Por quê? Por conta da não preocupação com o sistema de medição. Então, isso aqui é mais para avaliar a questão do impacto que eu vou ter. Imagine você vai fazer um ensaio, vai fazer uma calibração, e de repente o seu resultado não está adequado, para não falar outra coisa. E de repente, vamos separar as questões. Se eu vou para uma indústria que é fabricante de algum produto, seja ele qual for, onde o consumidor está utilizando ele e na hora H, na hora que ele é exigido para ter a função daquilo que ele foi projetado, ele falha e ocasiona, por exemplo, uma deficiência no consumidor, uma morte. Como que fica? Olhando para o laboratório, olhando nesse formato. Então, no laboratório, eu estou lá calibrando um equipamento que é justamente para a área médica, onde o paciente ele precisa daquele resultado, daquele equipamento, e que se diz calibrado por um laboratório. E quando foi avaliado, o sistema estava falho. Então, são questões que eu levo em consideração
que eu não quero tendenciar para um ou outro produto, ou um ou outro laboratório, ou equipamento. Mas pensem nisso. Pensem que a sua calibração, o seu ensaio, a sua medição dentro da indústria ou laboratório, elas podem impactar diretamente quem vai consumir ou quem vai utilizar o serviço que você faz. Então, pensem nisso. Por isso que eu falo que o impacto diante das pessoas que estão diretamente ligadas com a atividade dentro do sistema de medição, se atentem a isso. E se atentar a isso é se preocupar com o próximo. Então, são situações aí que eu levo em consideração. Deixo aqui o meu recado. Esse é o meu recado que eu estou direcionando um pouco para a indústria, mas futuramente vamos falar um pouquinho para cada área. A gente vai abrir o leque aí, tá? Então, essa nossa jornada Jasmetro de informação técnica finaliza por aqui, tá ok? Um grande abraço a todos, sucesso